Nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, trazer a palavra de Deus. Mateus capítulo 25. Do 1 ao 13. Meus irmãos, esse texto, ele não é um texto de fácil interpretação. Geralmente se fala que esse texto é um texto simples. Ele parece simples, mas ele tem toda uma interpretação, todo um contexto histórico para nós entendermos essa parábola. Então eu quero usar esse texto aqui, essa noite, para nós trazermos a palavra de Deus. Você vai abrir em Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1 até o versículo 13. Quantos encontraram? Glória a Deus. Nós vamos ler do 1 ao 13, irmãos, para trazermos a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos estão desejosos por ouvir mais uma vez a palavra de Deus? Queridos, eu quero falar essa noite sobre um tema muito simples. Eu quero falar sobre preparando-se para a volta do Rei. Preparando-se para a volta do Rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de Mateus, ele tem as suas características peculiares. Na verdade, Cristo é apresentado no Evangelho de Mateus como o Messias Rei, o Rei divino. Logo na genealogia, capítulo 1, versículo 1, nós lemos Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, queridos, por que Mateus começa o seu evangelho dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi? O que Mateus está apontando é que Davi é rei. E se Davi é rei,
e Jesus Cristo é da genealogia de Davi, e Jesus Cristo é filho de Davi, logo Jesus Cristo é rei. Então, de cara, Mateus já apresenta Jesus como rei. É muito interessante porque quando você lê o Evangelho de Marcos não tem genealogia, não é verdade? Porque o propósito de Marcos é diferente do propósito de Mateus. Marcos quer apresentar Jesus como o servo sofredor. O servo sofredor. Então, no contexto judaico, não há necessidade de você apresentar um escravo e dizer qual é a genealogia desse escravo. Por isso que em Marcos você não encontra uma genealogia. João tem aquilo que Hendrickson chama de uma genealogia divina. O propósito de João é dizer que este Senhor Jesus, ele é o verbo vivo, ele é Deus pré-existente, ele é divino. Ele já existia desde a fundação, ou melhor, antes da fundação do mundo. Então Mateus apresenta Jesus como rei. Nós vamos lendo o Evangelho de Mateus, e a expressão reino dos céus, ou reino de Deus, ela se repete por alguns momentos. O ministério de Jesus tem uma ênfase de início, quando em Mateus nós lemos as seguintes palavras: e percorria Jesus, aí ele vai dizendo as aldeias e tal, mas ele diz o seguinte, pregando o evangelho do reino. Quando você lê, por exemplo, a tentação de Jesus em Mateus, Mateus capítulo 4, o ápice da tentação é o diabo fazendo uma promessa ilusória para Jesus, e dizendo assim: eu te dou todos os reinos da terra, se prostrado me adorares. Ou seja, o que Mateus está apontando é para o caráter ilusório daquela promessa e para o caráter verdadeiro de que Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós chegamos, por exemplo, no sermão chamado da montanha. O sermão da montanha tem algo muito interessante, porque a expressão reino de Deus, ela se repete por muitas vezes. Então, mais uma vez, a temática do reino, a temática de Cristo como rei, está presente aqui em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Quando ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Também ele diz: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, misericordiosos, os perseguidos por causa do meu nome, ou por causa da justiça. Para todos esses, ele responde dizendo, ou ele completa dizendo: porque deles é o reino de Deus. Porque deles é o reino de Deus. Estão sendo perseguidos, porque o contexto desse sermão é muito interessante. Havia um imperador mau no governo. Os discípulos ambicionavam uma grande revolução em que Jesus traria de volta o reino às mãos de Israel, tal qual foi nos tempos de Davi e de Salomão. Aí Jesus está dizendo para eles: quem é feliz não são os que tomam o reino pela força das armas, ou das espadas, ou pela força dos argumentos, ou pela força do grito. Felizes são os mansos, são os perseguidos, porque eles têm uma grande herança, deles é o reino de Deus. Então, irmãos, para nós irmos ao texto que nós abrimos, eu apenas citei essas referências
para você perceber qual é o tratamento que Mateus dá e qual é o propósito de Mateus em escrever o seu evangelho. Quando nós lemos os capítulos 24 e 25, nós temos o que a Bíblia chama de o sermão profético. É muito interessante porque este sermão parte de uma pergunta que está em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus vai responder para eles: tenham calma, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Aí Jesus começa: virão falsos mestres, virão muitos em meu nome. Dá-se início a este sermão, que é o sermão profético. Agora, meus irmãos, nesse sermão há um assunto que é como se fosse uma coluna nesse sermão, pelo menos a leitura que eu faço e a leitura de alguns mestres, de alguns ensinadores acerca deste sermão, é que há uma ênfase em algo muito específico aqui. É que o rei está voltando. Ele veio a primeira vez, mas ele também virá a segunda. Na primeira, apesar do mundo não estar com o coração preparado para o rei, principalmente o mundo judeu, porque o açoitaram, o cravaram em uma cruz, o mataram, não o receberam como rei. Até os de sua família tiveram dúvidas, principalmente no começo. Chegaram até a se perguntar: será que ele não está louco? Não o receberam como rei. Mas o mundo da época foi preparado por Deus para a vinda deste rei. Ele enviou João Batista para preparar o caminho. Então, o mundo da época foi preparado para a primeira vinda do rei. Ele veio para colocar o reino no coração dos seus servos, daqueles que o receberam. Mas o sermão profético está nos anunciando, está nos dizendo que ele vai voltar a segunda vez e que é necessário vigiar e se preparar. O nosso coração tem que estar preparado para a vinda do rei, porque ele está voltando e pode ser a qualquer momento, pode ser até mesmo agora. Quantos estão entendendo esta verdade? Então, neste contexto, nós temos as parábolas do reino. As parábolas do reino são muito interessantes. As parábolas, elas têm um certo mistério. Nem todos os elementos da parábola podem ser explicados, como por exemplo o azeite. Qual é o significado do azeite, o do óleo? Não há nenhum outro significado, porque o texto bíblico aqui não mostra. O azeite era o azeite que elas usaram lá. Ou seja, irmãos, o propósito de uma parábola não é mostrar o significado de cada elemento. O propósito de uma parábola é trazer uma lição. E a lição desta parábola é: vigiem, porque o rei está voltando. E se não estiver preparado, as portas vão se fechar e você não vai entrar e não irá participar da grande festa. Reino para todos, mas não para tudo. Reino para todos, mas não para tudo. Eu digo também hoje: igreja para todos, mas não para tudo. Porque esta igreja não é uma igreja para clientes. Esta igreja é uma igreja para crentes. Você vai em uma loja, você manda porque você tem o poder. Você compra
aquilo que está de acordo com as suas condições. Mas quando você compra, você tem o poder. Você reivindica como quer. Mas aqui não é assim. Aqui nós não temos o poder. Eu não tenho o poder. Com todo respeito aos obreiros que estão aqui, não tem o poder como ele tem. Tem autoridade delegada por Deus. Nós cumprimos os nossos papéis. O papel de um pastor é pastorear e liderar o rebanho. O papel do rebanho é seguir o seu pastor. Mas em tudo isso, quem é o grandão aqui no nosso meio é Jesus. É Ele quem manda e desmanda. Então aqui não é igreja de cliente. Cliente manda onde quer, mas aqui quem manda é o Rei. Quem pode adorar o nome dEle? Um dia desses eu estava em um culto, e todas as vezes um irmão, ele era de um outro ministério, ele dizia: o grandão chegou, o grandão chegou, glórias ao grandão. Aí eu disse: quem é esse grandão? Aí alguém me disse: é Jesus que é o grandão da Galileia. O grandão aqui é Ele. Quem acredita nisso? É Ele que é o Rei aqui. Todos nós somos súditos em seu reino. Todos nós somos servos em seu reino. Este reino não é um reino de senhores. Este reino é um reino de servos humildes que estão aguardando a vinda do seu Rei. Quem pode adorar o nome dEle esta noite? Quem pode exaltá-lo esta noite? Então ele conta a parábola. E deixa eu explicar para você esta parábola. Na verdade, irmãos, esta parábola, por mais simples que pareça ser, ela tem todo um contexto. Um contexto que é marcado pela história e pela cultura dos judeus. A Mishnah é uma grande obra judaica que tem muito da cultura e da história judaica. Está lá na Mishnah. Então veja bem, como era o casamento entre os judeus. O casamento entre os judeus, irmãos, era um dos maiores momentos sociais na vida de um vilarejo, de uma comunidade, de um povoado ou de uma cidade. Era um momento grandioso. Então o casamento dos hebreus, ele acontece em 3 fases. A primeira fase, há um acordo para o casamento que vai acontecer. Esse acordo geralmente é feito entre os pais dos noivos. Então, há ali alguns requisitos legais que são preenchidos pelos pais. Mas o segundo momento é um momento muito especial, que é chamado de Kiddushim. Então, no Kiddushim, que é o segundo momento, é o noivado de fato, que parece muito com o casamento da nossa época. Então, neste segundo momento, os noivos vão trocar ali alguns votos na presença de familiares e de amigos. Mas eles ainda não vão para a mesma casa. Eles ainda não vão para o mesmo lugar. Eles fazem uma espécie de contrato. Aí, ambos têm uma tarefa. O noivo tem a tarefa de ir preparar os aposentos para o momento do encontro com a sua noiva. E a noiva tem a tarefa de permanecer virgem até o dia do encontro, quando o casamento vai ser consolidado. É muito interessante, meus irmãos, que Jesus, ele diz em João capítulo 14, de 1 a 3, que eu já citei pela manhã: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que haverá um encontro nessa parábola entre o noivo e a noiva, mas o noivado já havia acontecido. Então o noivo vai preparar os aposentos, o noivo vai preparar lugar. Qual é a tarefa da noiva? Permanecer virgem até o dia do próximo encontro. É muito interessante, irmãos. Exagero absurdo. Enquanto você está aqui neste mundo, você está vivendo, mas vivendo para a glória de Deus. Mas alguém gritou: está vindo o noivo. O noivo ficava próximo da casa do seu pai e a noiva ia ao encontro do noivo. E é muito interessante que um amigo do noivo tinha a tarefa de pegar a noiva pela mão e levar até o noivo. Ora, meus irmãos, é incrível. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Onde é que Jesus vai ficar no momento do arrebatamento? Próximo da casa de seu pai. Ele estará nas nuvens, aguardando a igreja
que será arrebatada desta terra para o encontro com Ele nos ares. Quantos podem adorar o nome do nosso Deus? A noiva encontra-se com o noivo. Aí, após isso, seguem-se 7 dias de festa. Pelas Sagradas Escrituras, nós entendemos que a igreja, após o arrebatamento, após a entrega dos galardões, passará 7 anos no céu, nas chamadas bodas do Cordeiro, em uma festa gloriosa. Mas a noiva chega, as mulheres levantam, as damas de honra levantam, o noivo está chegando. Aí algumas não tinham azeite, era o número de 5. Pastor, o que significa 5? 5 significa 5. 5 é apenas 5. Não existe nenhum significado por trás, misterioso, espiritual, nenhum outro significado, somente eram 5. O número 10 tem até um significado para os judeus, mas o número 5 aqui, irmãos, não tem nenhum significado espiritual, porque a Bíblia não mostra. Então, quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Mas veja bem, quando as damas olham, se dão conta, algumas delas não tinham azeite. Aí elas correm, minha irmã, me dá um pouquinho de azeite. Pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de azeite. Acende aqui a minha tocha. Eu não quero perder essa festa. Eu não quero perder este momento. Aí aquelas que tinham azeite disseram, opa, se eu der para ti, pode faltar para mim e para todas nós. Então corre e vai comprar, porque o noivo está vindo. Quem correu e foi comprar chegou a tempo? Não chegou a tempo. Estava com a tocha apagada, não tinha azeite, não estava preparado. Mas aquelas que estavam com as tochas acesas, elas entraram para a grande festa. As outras ficaram de fora. Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Senhor, abre logo essa porta. O que o noivo diz? Eu não vos conheço. Ô irmão, que essa palavra não seja direcionada a mim. Que essa palavra não seja direcionada a você naquele grande dia. Que você não ouça do próprio Senhor Jesus, eu não te conheço. Eu não te conheço. Tem muita gente vestida de crente. Tem muita gente andando como crente. Tem muita gente que tem o nome de crente. É da Assembleia de Deus. Parece crente, mas não é conhecido no reino dos céus como crente. Anda como crente, mas no reino de Deus não é conhecido como crente. Tu és conhecido como crente no reino dos céus? Jesus te conhece como crente, porque se Ele não te conhece como crente, as portas estarão fechadas para ti. Aí Jesus encerra a parábola dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? É que quando Ele vir, a vinda dEle é iminente. Não haverá nenhum sinal. Os sinais precedem a segunda vinda como um todo, mas o arrebatamento não vai ter nenhum sinal. Ah, será que vai ser no dia do eclipse lunar, no dia do eclipse solar? Lá na igreja eu pastoreio, esse aqui conhece, a área 22, lá no bairro do Angelim, e nós temos alguns irmãos assim, muito ingênuos, muito simples, e uma irmã chegou preocupada, pastor, será que não vai ser, pastor, agora?
nesse dia desse eclipse? Será que não é um sinal do arrebatamento? Eu digo, irmã, vamos ler a palavra, né, irmã? Não vai haver nenhum aviso na hora, irmãos. Não vai haver nenhum aviso na hora. Quem é crente vai ser arrebatado. Quem não é crente vai ficar. Quem é crente, quando se der conta, estará na glória. Quem não é crente, quando se der conta, estará aqui no mundo em meio a um grande desespero. Então, o que Jesus está dizendo é, tem que estar preparado, porque pode ser a qualquer momento, e não dá tempo para ir comprar azeite não dá tempo para pegar azeite na quitanda, para acender a tocha tem que estar acesa, a tocha tem que estar acesa, te prepara, crente, o rei está voltando. Quem pode adorar o nome dele? Quem pode dar glórias a Ele? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O que significa, irmãos? No casamento judaico, a noiva permanecer virgem. Significa, sabe o quê? A noiva tem que se separar exclusivamente para o seu noivo. Irmãos, eu vou repetir para você dar um glória a Deus. A noiva tem que se preparar exclusivamente para o seu noivo. A noiva tem que se separar, ela não pode noivar hoje e à noite estar na cama da prostituição. Ela não pode noivar hoje e à noite estar na mesa de Satanás. Ela não pode noivar hoje e se misturar com a lama do mundo. Ela não pode fazer o compromisso de manhã e à noite estar misturada com Baal. Tem que se preparar, tem que estar separada, tem que ter santidade. Tem que ter santidade para subir. Oh, quantos podem adorar o nome do Senhor nosso Deus? Segure na mão do irmão que está do seu lado. Segure bem forte até ele dar um glória a Deus. Agora tem glória nessa mensagem, agora vai. Segure na mão dele bem forte. Diga para ele assim, tem que estar preparada, tem que estar preparado. Diga para ele, eu não quero perder, eu quero te ver lá. Agora, irmãos, para quem guardar a palavra da perseverança, tem rua de ouro. Para quem guardar a palavra da perseverança, vai ver Jesus como Ele é. Vai ver Jesus como Ele é. Eu vou pisar em rua de ouro. Eu vou pisar em rua de ouro. Eu vou pisar em rua de ouro. Esta igreja também vai. Você não vai ficar de fora. Ele vai te levar. Levante a mão do seu irmão para cima. Eu quero orar e entregar o microfone para o nosso pastor. Feche os seus olhos em adoração a Deus. Aleluia! A terra prometida se aproxima. As dores estão encerrando-se. O sofrimento tem data marcada para encerrar. As lágrimas que você derrama todo dia, irmã, tem data marcada para estancar este choro. Nós estamos atravessando a noite, mas o dia vai amanhecer, porque o sol da justiça vai raiar. Jesus está voltando e Ele vem para te buscar. Só quem pode adorar o nome dEle, só quem pode adorar o nome dEle, só quem pode adorar o nome dEle, só quem vai subir, só quem vai subir. É noite de restauração, é noite de fazer nova aliança com Deus,
É noite de consertar o altar, é noite de consertar a vida com Deus, é noite de receber perdão de Deus, é noite de receber graça do Senhor e de dizer: Senhor, não me deixe ficar aqui, eu quero subir, meu Pai. Jesus te ama tanto, irmãos, que Ele preparou o céu para te morar. Ele preparou o céu para te morar. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai disse: vou fazer uma casa de tijolos. Essa casa de tijolos ficou definitivamente pronta quando eu tinha mais de 18 anos. E o meu pai dizia: aqui vai ser a garagem, aqui vai ter um carro, aqui vai ser o quarto de fulano, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ter isso. E nós ficávamos sonhando, porque nossa casa era de barro e só tinha 2 compartimentos. E a gente ficava, e essa era a realidade de quase todo mundo naquela época. E a gente ficava: como será essa casa? Agora, se o meu pai, que é um simples homem, teve a graça de preparar uma casa para os seus filhos, imagine o Jesus que te comprou com sangue,